pastor Cláudio. Deus, declaramos toda sorte de bênçãos espirituais às regiões celestiais sobre a vida deles. E Deus, usa a boca do teu servo para falar conosco mais uma vez nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Amém. O pessoal do batismo já vai saindo junto com o pastor Tiago. Graça e paz, queridos. Shalom, amados. Vamos se assentar. Um pouquinho de água aqui. Eu ouvi o pastor falar assim, abençoe eles, para mim. Porque talvez eu não venha desacompanhado, né? O Espírito Santo está comigo. Está com você também. Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa palavra em Atos 2, 46 a 47. Gostaria que você lesse comigo. Diariamente perseveravam, diga, unânimes, no templo. Partia pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu servo. Fala comigo, fala com o teu povo, Pai. Nós determinamos, Senhor, a tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, ano de posicionamento. Deus aqui não está levantando pessoas isoladas. Deus não levanta pessoas isoladas. Aí você fala, isoladas como? Isoladamente. Ah, vou levantar esse ou aquele, né? Mas ele levanta uma igreja, um corpo. Não é isso? Ele está levantando um povo alinhado nessa noite. Você crê? Glória a Deus. Porque onde existe unanimidade, existe liberação de Deus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. E foi interessante essa palavra, porque para quem vai pregar, né, você fica pensando, Senhor, fala comigo, né? E geralmente eu peço para Deus, para Ele me dar uma palavra. E eu pedi, fui dormir, a Gabriela me acordou às 3h27, até eu fazer o leite dela seria 3h30, 3h33. Então esse é o meu horário. Fui falar com ele, dentre as coisas, eu falei, Senhor, eu preciso da palavra. Acordei 5:50 com a seguinte frase: sede, pois, unânimes. Do nada? Não, eu creio que eu preciso ouvir, você precisa ouvir nesta noite. E o que é ser unânime, né? Unânime significa de acordo com a maioria, com os demais, universal. Isso é ser unânime. Ah, tenho aqui um assunto e todo mundo concorda com o assunto. Isso é ser unânime. Agora, dá para uma pessoa ser unânime? Não, tem que ser um corpo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Sermos corpo. Sermos unânimes de verdade naquilo que nós representamos aqui nessa terra. Que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus na nossa vida. Mas a palavra unânime para nós, para o corpo de Cristo, não pode significar apenas concordar. Significa ter, diga comigo, o mesmo espírito, mesmo coração e o mesmo propósito. A pergunta é, estamos realmente alinhados? Nós, como igreja, estamos realmente alinhados para ter o mesmo espírito, o mesmo coração e o mesmo propósito? A gente precisa responder isso essa noite. Como é que a gente quer caminhar com o Senhor
para o Senhor, para o reino, se a gente não entender. Se a gente não entender essas três. O mesmo Espírito, eu tenho que andar no mesmo Espírito do que o meu irmão. Eu tenho que andar com o mesmo coração que o meu irmão. Eu tenho que andar com o mesmo propósito que o meu irmão. Isso é o quê? Posicionamento. Ser unânime. Se a gente não fizer isso, a gente não está sendo real. Como é que a gente vai se posicionar se eu penso de uma forma, meu coração está inclinado para um lado, o seu está com o outro? Isso é ser unânime? Não é. Estamos no mesmo propósito, e propósito, geralmente, quando a gente coloca um propósito, não é algo que é muito fácil, né? Quando você fala assim, não, estou no propósito, é luta, não é? Então, quando a igreja entra num propósito, não é luta? Ou a gente não tem propósito? Temos, todos os dias. Né? Algo a batalhar. Só a intercessão sabe, né? Que todo dia o chicote estrala. E aí, para falar sobre vida de união, voltando ao texto, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo. Na onde? No templo. Partiam pão de casa em casa. De casa em casa. De casa em casa. O que lembra isso? Célula, né? Estamos de casa em casa na igreja. Né? Participando das células. Aí, hoje não dá para ir para a célula, amanhã também não dá, e depois não dá, e depois não vai mais. Isso é ser unânime? Isso está no mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo espírito? Não, é. E outra, né? Aqui a palavra fala diariamente. O pastor Tiago falou assim, se desse, ele queria estar na igreja todos os dias. Ele já deu a introdução na palavra. Ser unânime é isso. Mesmo propósito. Mas aí eu vou para a igreja todo dia. Mas se todos os dias que tem culto, né? A igreja tem todo dia, mas todo dia que tem culto você está aqui, você já está cumprindo o propósito. Amém? Não é de vez em quando, é todo dia. Unanimidade não é evento. Sabe o que é um evento? Aí eu lembrei de um, até marquei, o Descende. Quem lembra do Descende? Um evento. Louvor, mover, né? Unanimidade, que todo mundo ali estava louvando a Deus com o mesmo propósito, no mesmo espírito. Amém? E no outro dia? E na outra semana? E no outro mês? Unanimidade não pode ser um evento, que eu vou lá, cheirei lá, e depois? Não é isso. Ser unânime é ser o mesmo propósito, coração, espírito. Todos os dias. A palavra de Deus diz que eles estavam diariamente buscando. Aqui Lucas traz um recorte de como era a vida dos convertidos. Onde o parâmetro, qual que era o parâmetro? O parâmetro era Cristo. A vida de Cristo. O novo evangelho. O que ele deixou, né, da forma que ele deixou. Porque Cristo deixou um modelo de evangelho, sim ou não? Agora, esse modelo de evangelho é diferente de hoje? Não. Mas a gente cumpre mesmo? Deveria. Por quê? Nós devemos nos atentar, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Quem muda? Nós. De novo, posicionamento. Posicionamento, unanimidade. E como igreja, como a gente vai ter um posicionamento se a gente não pensar juntos? Propósito, espírito. De novo, vou ficar falando isso até a gente entender. Você não sabe, então pergunta para o seu irmão. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja? A gente precisa saber qual é.
A gente está no mesmo? A gente está buscando o mesmo? Eles não estavam só num culto, né? Porque logo no começo, os cultos eram feitos nos templos. Mas e a ceia era feita onde? Nas casas. Nas casas. A importância de eu ter as boas amizades, os meus irmãos, a gente poder contribuir, a gente poder dividir, porque a palavra de Deus diz que eles dividiam pão. Sim ou não? Diariamente eles dividiam pão. E aí, às vezes, a gente faz algo por alguém, eu já fiz, eu já me doei. Mas e Cristo? E o Espírito que está em você? Como é que está? Tem gente que quer viver milagre no altar, mas não vive unidade na mesa. E aí vem com as palavras meio duras, né? Porque não é de mim, não. Todo mundo quer estar aqui em cima. Todo mundo? Não sei, mas uma boa maioria gostaria de estar aqui em cima. Mas e a sua mesa? E a sua vida? Queridos, não dá para a gente falar em unidade, unanimidade, se a gente não entende o que é o corpo. Eu preciso entender qual é o corpo, como é o corpo, como ele se mostra, né? Como é que a gente anda. Senão nós não somos irmãos, nós somos meros conhecidos. Se você ficar meio chocado com isso, eu vou te dizer que tem muitos irmãos, a gente conhece muito pouco deles. Sim ou não? Muito pouco deles. Porque a gente chega, alguns chegam e vai, chega e vai, chega e vai, chega e vai. Como é que você conhece pessoas assim? Como é que eu posso olhar para ele e falar assim, oi, meu irmão? Né? Ou então a gente só mano. Ei, mano. Não é isso? Mas Deus quer tratar nessa noite. E Ele está tratando. Eu, você, todos nós. Louvado a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós precisamos entender que algo é de extremamente importância. Deus não derrama algo poderoso sobre quem está dividido. Uau! Parece novidade? Não, mas uma casa dividida prospera. Uma família dividida prospera. Um relacionamento dividido prospera. Unanimidade. Eu sei que é difícil. Mas é isso que a gente tem que buscar. Isso que a gente tem que buscar continuamente, diariamente, como diz a palavra, diariamente, em busca. Queridos, não vai dar certo. Se eu quiser ir para um lado e minha esposa quiser para o outro, vai dar certo. Isso é unidade? Não. Na família, se eu quero algumas coisas e minhas filhas querem outra, vai dar certo? Não. Se a igreja quer uma coisa, o pastor quer algo, e os membros querem outra, vai dar certo? Não. Deus é único. E tem um poder aí, porque mesmo Ele sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é unânime. Não é unânime? Aquilo que Ele determinou, está determinado. Sendo o Espírito, não é? Sendo como Deus, sendo como nosso Pai. Ele é unânime, único. Mas para andar em unidade não é simples, nem fácil. Por quê? Se é algo que eu preciso mudar, ou eu quero,
eu vou achar barreiras. Ah, a pessoa não concorda. Né? De novo os casais. Se não, o marido não concorda, a mulher vai vencer, lógico. Né? Sempre. Mas digamos, né, que fosse, né, paro a paro ali. Você tem que convencer alguém, né? Para ser unânime. E para convencer, às vezes a gente tem que perder algo. Sim ou não? Porque se eu tenho convicção do que aquilo que eu quero é real, o outro também tem convicção do que ele quer é real, só que são opostos, como é que vai dar razão um para o outro? Só se alguém perder. E para alguém perder, alguém vai ganhar. E ganhar ou perder vai depender muito do que Deus quer naquele momento. E a gente não sabe, por isso que a gente tem que perguntar, Deus, o que é que você quer? O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor deseja de nós? Já que nós estamos falando de unanimidade, sermos unânimes. O que o Senhor quer dessa igreja? O que o Senhor quer desses pastores? O que o Senhor quer para o reino? O que nós devemos fazer? Aonde devemos plantar? Onde a gente deve colocar o nosso coração? A vida exemplar. Vamos abrir lá em 1 Pedro 3, 8 e 9, por favor. Diz assim: finalmente, sede, pois, de igual ânimo, fala ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Aqui a gente encontra nesse versículo uma descrição de uma vida exemplar. Onde esta carta é destinada aos crentes lá da Ásia. Mas, ao mesmo tempo, ela é atemporal. Atemporal é fora de tempo. Por quê? Porque serve para a gente hoje. Amém? Está todo mundo quietinho, acho que eu estou... Precisamos ser unânimes em sermos compadecidos, fraternos, misericordiosos e humildes. Cabe algumas frases na nossa boca, tipo, faz comigo, eu faço com ele. Cabe? Cabe? Dente por dente, olho por olho, dente por dente? Cabe? Pagar na mesma moeda, cabe? Ah, vocês estão bem, hein? Vocês não fazem nada disso, né? Essas atitudes mostram a diferença de quem carrega. Nós carregamos o Espírito Santo, também? Agora, é simples, é fácil? Não, porque nós vamos ficar brigando o tempo todo com a carne. O tempo todo, para a carne quer fazer algo errado e você, não, peraí, eu carrego o Espírito Santo. A carne vai querer fazer algo errado de novo, você fala, não, peraí, eu carrego o Espírito Santo. Mas essa batalha vai ser até que a gente seja arrebatado, ou que o Senhor venha. Só que a gente precisa fortalecer o nosso espírito. A gente quer fortalecer o nosso eu. Não é? Não, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não é isso? Primeiro eu. Não, Deus pode, Deus faz, Deus acontece. Amém? É isso, porque a gente precisa dar honra àquele que tem honra. Paulo descreve para sermos compadecidos, fraternos, misericordiosos e humildes. O que isso lembra você? Frutos do Espírito. Frutos do Espírito.
Abre lá para mim, o Gálatas 5, 22, 23, só para a gente relembrar aqui rapidinho. Eu sei que você sabe, mas não custa nada a gente fortalecer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem consegue ter todos aí? Levanta a mão. Oh, não pode mentir. Por quê? Porque a gente não é perfeito. Quando a gente tiver todos esses itens, olha, eu fechei, tirei 10. Opa, já está preparado para subir para a glória. Amém? Eu tento ter domínio próprio. Ontem, eu estava indo para o curso, aí um abençoado na Dutra, ele saiu para a direita, foi entrar para Fernão Dias. Estava acabando a faixa, ele entrou de volta. Eu ia pegar a lateral dele todinha, só deu uma segurada, e olha que Palio não tem ABS. Mas eu dei uma segurada. Falei, só Deus. Eita glória, não foi isso que eu falei. Filho de uma Xuxa. Pastor, depois eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Por que eu estou falando isso para você? Carne. Aí eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa. Que eu falei com você hoje. E eu falo isso para vocês agora, para vocês entenderem que assim, a gente erra todo dia. Só que assim, eu não posso deixar barato isso. De errar e achar que está certo. Na hora, falei, Espírito Santo, me perdoa. Por eu ter falado essa bobagem agora. Podia ter batido o carro, mas eu não podia ter falado isso. Porque isso é contra o que eu carrego. Amém? Serve para mim? Para você também? Então fica alegre, querido. A gente está sendo alinhado nessa noite. Ah, você quer ser unânime? Peraí, Espírito Santo, então toca em mim. Mas toca em vocês também. Com poder e autoridade. Né? Limpando tudo aquilo que não é de nós. Toda sujeira. Toda imundície. Para que aí sim, os frutos do Espírito cresçam. Né? Fiquem firmes. E a gente possa ainda semear, né? Isso, né, eu vou dizer para vocês que não, né, os frutos do Espírito não é um comportamento natural. Igual eu falei, não é a carne, porque a carne vai estar o tempo todo brigando com o nosso Espírito. O tempo todo. Mas isso é fruto de alguém que foi transformado. Diga, transformado. Você foi transformado? Então você está igual eu. Às vezes dá uma erradinha ali, dá uma... Mas peraí, volta. De novo, ser unânime não é concordar com tudo, mas é saber que eu tenho que andar no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo propósito. A gente está falando de pessoas perfeitas. A gente está falando de pessoas que estão buscando essas três coisas. Andar no mesmo espírito. Andar com o mesmo coração. Andar com o mesmo propósito. E aí, pagar mal com mal? Ninguém faz isso, né? Faz? Mas a palavra diz para fazer o quê? Contrário. Bem dizer. E aí que eu vejo que é o verdadeiro teste da unanimidade. Eu consigo? Ah, mas o cara me fez mal. E eu vou pagar ele com bem. É fácil? Não.
Pois é fácil ser unânime quando tudo está bem. Aí eu concordo com você, está tudo bem. Aí eu vou falar para você, ele está mandando o meu espírito. Está tudo bem. Até que eu te afronte. Olha, Josué, você pisou no meu pé aquele dia lá. E nem olhou na minha cara. Brincadeira, hein? Acabou o mesmo espírito. Acabou o mesmo propósito. Acabou o mesmo coração. Mas a gente é tão raso para que coisas pequenas dessa forma nos afastem de pessoas tão pequenas. A gente tropeça em blocos. Não, a gente tropeça em pedras pequenininhas. Por quê? Porque a gente não enxerga. Foi. Meu querido, você errou com alguém? Perdão, querido. Pisei na bola com você. Perdão, querido. Perdão, não é desculpa. Perdão está aqui, ó. Para mim e para você. Mas para o nosso espírito, o perdão está aqui, ó. Mas qual a diferença? Porque às vezes o peso que a gente leva das coisas, a nossa visão que a gente tem é bem limitada. Só que o perdão tira uma ferida de alma que está lá no profundo, que você não enxerga. Nossa, mas eu só perdoei ele, transformou a pessoa. Por quê? Tinha uma ferida lá, profunda, raizada. É por isso que o perdão é tão difícil. E a gente sabe disso, né? Não é fácil perdoar. O que sai de você revela quem governa você. Por isso que eu fiquei com vergonha. Eu já tinha escrito isso aqui. Eu lembrei na hora. Opa, quem está me governando? Opa, não. E aí até eu fiquei pensando, mas por que saiu assim, né? Por conta do ambiente, né? A gente está num ambiente, não está na igreja todo dia, não está no convívio dos irmãos todo dia. E aí o ambiente que você está, às vezes, você acaba ouvindo. E tanto ficar ouvindo coisas, às vezes você acaba sem, pensar, soltando coisas. E eu fiquei imaginando, eu falei, não é que a gente tem que deixar o mundo, né? Mas a gente tem que fortalecer esse aí, aqui, ó. Esse laço aqui, ó. Essas pessoas aqui, essa unanimidade aqui, certo? Então, se você não conhece muito bem o seu irmão, conheça mais, ofereça um café para ele, não é? Chama os pastores aí. Recebe uma bênção na sua vida, aquele que recebe um pastor. Recebe uma bênção. Glória a Deus. É isso. Enquanto a gente não fortalecer os nossos laços, enquanto a gente não for unânime, a gente não vai ter crescimento. E aí a gente quer, às vezes, aí ver as pauladas. Né? Mas eu não quero ser unânime com você. Eu não quero andar no mesmo propósito. Eu não quero andar no mesmo espírito. Ok. Ninguém é obrigado a andar com a gente. Mas para quem anda, a gente não pode andar também dizendo, eu concordo com você. Concordar não é só concordar. Que a gente acabou de ouvir. É estar no mesmo espírito, no mesmo propósito, no mesmo coração. Faz diferença. Ele fala, eu concordo com você. Às vezes as pessoas querem ouvir um concordo só para poder me livrar daquela situação. Então
em vez de eu debater, eu vou falar assim, não, concordo. Por dentro, eu vou fazer é nada. Estou mentindo? Se a palavra não estiver entrando em você, meu amigo, meus queridos, eu não vim fazer nada aqui. Palavra de confronto? Sim. Mas não foi... Eu estava pensando o quê? 10 para 6 da manhã. Em nada. Ser depois unânime. Dessa vez ele não deu uma palavra, ele deu uma frase. Sede, pois, unânimes. Não sou eu. É mais gente. E eu represento o quê? Um corpo. Quando você está lá na rua, você não representa só o Cláudio Santiago. Não, representa a igreja que está comigo. Representa o pastor Tiago, a pastora Flávia, a pastora Ivone, né? Represento cada pastor que está aqui. Você representa. Porque quando alguém faz alguma coisa errada, fulano é lá daquela igreja lá. Aquele pisou na bola, é de onde? Ixi, veio lá daquela igreja. Qual é a fama que a gente está tendo aí? O que eu estou carregando, o que eu estou levando? Ser depois unânimes. No quê? No que faz bem. De verdade, de coração, de alma. Você vai sonhar com isso, né? Unânimes. Tanto que eu falei, unânimes. Mas é a verdade, e a verdade precisa ser dita. O mundo diz revida, e Deus diz abençoa. Como é que a gente lida com isso? Ele pisou na bola comigo e tal, não sei o quê. Abençoa ele. Você perguntar para qualquer um, você fala, você é louco. Fizeram isso com você, você vai... Não, meu querido, agora que eu te amo mesmo. Você está rindo? O cristão tem que ser tido como louco. Sim ou não? Vamos rir. Nós temos que ser apresentados como louco. Essa galera é tudo louca. Por quê? Porque nós não vivemos no natural. Nós vivemos no sobrenatural. Amém? Você confia? Aplauda o Senhor. A gente vive no sobrenatural. Sobrenatural. Por que eu sou louco? Porque a gente vive no sobrenatural. É você orar agora e ver o mover lá para frente. Isso é natural? Não, isso é sobrenatural. Hoje você não tem, você fala assim, Senhor, eu não tenho. Aí daqui a pouco chega. Isso é natural? Isso é sobrenatural. Você tem que ser conhecido como o quê? Louco. Porque você crê naquilo que não vê. Isso é fé. Amém? Unanimidade não é só não brigar, é escolher amar quando seria mais fácil se afastar. Olha, era melhor eu sair fora. Sair fora dessa família, sair fora desse casamento, sair fora dessa igreja. Não é? Mas isso não é unanimidade. E aqui também existe uma promessa no texto. Assim, pois para isto fostes chamados. Quem? Quem? Todos. Todos. Eu, você, seu irmão do lado, todos. Você foi chamado. Você foi chamado. Você foi chamado. Não foi só eu que fui chamado, você foi chamado também. E você não foi chamado para viver
como o mundo vive. Você foi chamado para viver um outro nível. Fala, outro nível. Aí você hoje está, né, tá sendo descascado aqui, mas amanhã você vai acordar meio diferente. Não vai? Espera aí, eu preciso ser unânime. Eu preciso andar no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo propósito. Né, classe? Cadê o pastor Renan? Tá ali. Né, classe? É isso. Se isso não entrar em você, meu amigo, meu querido, como é que a gente vai ter posicionamento? Como é que a gente vai chegar em dezembro? Vai falar assim, não, a igreja teve posicionamento? Se a gente não for unânime também. Agora uma igreja posicionada, unânime, aí não tem para ninguém. Não tem para ninguém, não tem para ninguém. Tem um outro trecho que diz assim, a fim de receberdes bênção por herança. Existe uma bênção liberada para quem escolhe o caminho da unidade. Existe uma bênção liberada para quem escolhe o caminho da unidade. Existe uma bênção liberada para quem escolhe o caminho da unidade. Você recebe? Amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Eu estou no caminho certo, você está no caminho certo. Amém? Um corpo unido. Vamos para Atos 4, 23 ao 26. Atos 4. Põe o 23 primeiro, por favor. Isso. Para ter um contexto. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, diga, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, para ter um contexto, vemos uma igreja. Se a gente ler até o 31, a gente vai ver uma igreja orando. Uma igreja em unanimidade. Uma igreja buscando. Por quê? Pedro e João estavam fazendo o quê? Levando a palavra. Dizendo que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Agora, o que os anciões fizeram com eles? Pegaram os dois. Se fosse no dia de hoje, era mais ou menos assim a cena. Se você ficava falando de Jesus, nós vamos dar um coro, mas tão grande. Eles foram ameaçados. 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 Não é para falar de Jesus. Vocês entenderam? Sabe quando você fala assim? Não é para falar de Jesus, vocês entenderam? Não é para falar de Jesus, vocês entenderam? O que eles fizeram? Falar de Jesus. E eles foram para onde? Para os irmãos. Para junto dos irmãos. Agora, olha para mim. Se eu não ando em unanimidade, eu vou correr para onde? Se eu não ando no mesmo espírito, se eu não ando no mesmo coração, se eu não ando no mesmo propósito, na hora que bater a dificuldade, eu vou correr para onde? Vamos sair daqui com essa?
Você, igreja. Nós, igreja. Quando bate as coisas, você vai correr para onde? Primeira coisa que eu vou fazer, intercessão, me ajuda aí. Não é? Pastor, olha, está pegando para mim, olha aí. Mesmo corpo, mesmo coração, mesmo propósito. Por que a gente corre um para o outro? Por conta disso. Por conta disso. E aí Pedro e João estavam lá, e a igreja reclamou? Os irmãos reclamaram? Eles reclamaram? Sim ou não? Não. Eles não reclamaram. Eles murmuraram? Não. Eles dividiram as opiniões? Podiam? Podiam ou não? Podiam murmurar? Pô, mas agora nós estamos sendo perseguidos. Podiam murmurar? Podiam. Eles podiam mudar de opinião, dividir a opinião. Podiam. Um podia chegar para o Pedro e falar, Pedro, deixa disso aí, para que ficar falando de Jesus? Ô João, peraí, vem aqui, ó. O Pedro está muito, afoito, vem cá. João, vamos parar com isso aí. Isso aí não vai levar a nada, não. Eles dividiram? Divisão não leva a lugar nenhum. Divisão só leva a destruição. Mas ao contrário, sabe o que eles fizeram? Se reuniram e uniram-se em oração. Quem está com dificuldade, pega o seu irmão e fala assim, peraí, vamos orar. Está com dificuldade na família? Pega a sua família e fala, vamos orar. Está com dificuldade com sua bênção que está do seu lado? É difícil, né? Falar, está brigada, mas falou, vamos orar? Vamos orar. Ah, mas aí eu preciso de um intermediário. Você já tem. Se o problema é você, então ele tem que orar para, intermediário falar com você antes. Se o problema é outro, você que fala com Deus. Deus, já vai falando com ele lá, tal, toca nele no profundo, porque hoje precisa, sermos alinhados. Sim, queridos. Você já tem intermediário, não precisa de outro. Ah, mas quer um conselho. Aí o conselho eu chamo o pastor. Amém? Glória a Deus. Eles estavam sendo perseguidos, mesmo assim estavam unidos. Fala, unidos. Nós precisamos estar unidos. Precisamos perseverar. Agora ninguém falou. Nós precisamos estar unidos. Força, gente. Vocês querem... Quem acredita nisso? Quem? Nem vocês estão acreditando que a gente tem que andar unido. Nós precisamos andar unidos. Hoje é terça-feira, não é segunda. Vocês estão desanimados por quê? Cada palavra está pesada? Amém. Mas ela vem tirar só um pouquinho da sua casca aí. Dá uma lixadinha de leve. Mas não adianta a gente querer andar no Espírito se a gente ainda está na carne. Não vai chegar. Ah, mas eu quero ser usado. Você está na carne, querido. Você não consegue estar unido com quem está do seu lado. Como é que você quer andar no Espírito? Não vai rolar. Não vai rolar. A pressão pode nos dividir. A pressão precisa nos unir. Aí eu trouxe 2 exemplos de ciência. Ferro, o aço, ele precisa de pressão e fogo. Pressão e fogo, pressão e fogo, pressão e fogo. Parece nossa vida, né? Não parece? Quando eu estou na pressão, eu estou no fogo. Quando eu estou na... Ah, pastor, mas você só fala de aço, Sempre falei isso.
Eu trouxe um outro exemplo. Diamante. Eu falei, deixa eu pesquisar o diamante, que eu sei que ele tem que andar na pressão. O diamante ele precisa de 900 graus a 1.300 graus Celsius. 1.300 graus Celsius. Aonde que ele tem que estar para chegar nessa temperatura? A 150 a 200 quilômetros de profundidade. Aí eu falei, mas que pressão é essa, né? Aí fui ver a pressão, 4,5 GPa. Aí você não sabe o que é isso, né? Mas é Pascal, né? Para quem conhece um pouquinho. E é giga. Se é giga, quantos zero tem? 9. É pouca pressão? Não, né? Mas o que é o diamante? O que é o diamante? Né? Precioso. Fala para quem está do seu lado aí, você é um diamante. Você precisou de pressão para estar aqui, não precisou? Não precisou? Precisou de alta temperatura para estar aqui, não precisou? Verdade. Eu fiquei um pouquinho mais no fogo. O Thiago foi falar que eu estava parecendo, me chamou de pastor Josué, pronto, já veio as brincadeiras junto. Queridos, o 31 diz assim, tendo eles orado, deixa eu colocar ali. Aí eu queria que você orasse comigo. Atos 4, 31. Ora comigo. Aliás, lê comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Queridos, tremeu o lugar que eles estavam. Tremeu o lugar que eles estavam. Arabachorequelabas. Orecherelabasorequelabas. Aleluias. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não fala que foi um ou outro. Foram vários. Todos. Jesus. Não é nada para uma igreja unida, que ela está cheia do Espírito Santo. Aleluias. Voltando lá para o texto, em Atos 2, 47b, diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E o Senhor acrescentava. Aqui não estamos falando de estratégia, estamos falando de presença. Chega uma hora que você não quer mais nada, você só quer a presença, amém? Eu não quero mais nada, eu só queria falar com Deus hoje. Só queria que o Espírito Santo me tocasse nessa noite. Oh, vem Espírito Santo. Eu acho que a gente não devia pedir para o Espírito Santo vir. A gente devia fazer, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Se Ele está comigo, amém? Oh, aleluias. Aleluia, Senhor. Quanto mais eu tenho intimidade, mais Ele me acrescenta. Quando o povo se torna unânime na terra, Deus libera o seu poder no céu. Quando o povo se torna unânime na terra, Deus libera o seu poder do céu. Eu queria que você colocasse de pé. Não existe unidade, unanimidade sem renúncia. E aí talvez você entrou aqui, mas está dividido por dentro. Talvez dividido por alguém, talvez dividido por um sentimento, talvez dividido por atitudes, talvez dividido por pecados.
E aí eu queria que, independente do que você está dividido nessa noite, você viesse aqui à frente para a gente orar. E eu queria te acrescentar, venham todos, venham todos, venham todos. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sim, Senhor, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Diga, muda as coisas de lugar, eu sou tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Amém, queridos. Põe a mão no teu coração. Eu gostaria que você renunciasse a algumas coisas nesta noite. Fala comigo assim: Senhor, eu renuncio todo o meu orgulho, toda a divisão na minha vida, toda a mágoa, tudo aquilo que me afasta do Senhor, todo vício e todo pecado, eu coloco nas tuas mãos nesta noite. Mas me ensina a abençoar
a viver em unidade a viver em unidade e me alinha com o teu Espírito. e me alinha com o teu Espírito. Pai, eu declaro nesta noite Pai, que eu Deus declaro nesta está noite, levantando Deus, um povo unânime neste lugar, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Perdão é completo, Aleluia. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Vamos dizer, eu sou sua casa, aleluia. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mais uma vez, vamos declarar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Levante suas mãos. Oh, aleluia, levante suas mãos. Quero declarar uma semana abençoada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero dizer no nome de Jesus que você é abençoado. Nós declaramos uma semana onde você vai ter experiências com o amor de Deus. Nós declaramos uma semana onde você vai ver o Espírito Santo se manifestando sobrenaturalmente sobre a sua vida. Nós declaramos no nome de Jesus a graça do Senhor, o poder do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do Senhor, a comunhão e a graça do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém